Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi vir gravar para vocês o meu relato de parto. Já curta, comenta e compartilha esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Ana Caroline, sou a mãe do Francisco de 4 anos e do Bento de 3 meses. Com 32 semanas de gestação, eu comecei a sentir uma diarreia. Na minha consulta de pré-natal, eu comuniquei a minha obstetra e nisso ela decidiu me dar o toque, porque eu tava, sentindo algumas queixas, sentindo mal-estar, com essa diarreia intensa que não passava por nada. E quando ela me deu o toque, gente, eu estava com 2 centímetros de dilatação. Pra mim, aí foi um choque total. Eu fiquei assim, desnorteada. Por quê? A gente não tinha lavado nem passado as roupas do Bento. E eu não tinha nem terminado de arrumar a mala maternidade. Nem a mala dele, nem a minha. E assim, ela pediu, prescreveu primeiramente uma injeção pra mim tomar, pra amadurecer os pulmãozinhos dele, caso ele nascesse prematuro. E pediu pra me retornar ao hospital no dia seguinte. E assim foi feito. Eu tomei, a injeção no dia. E no dia, gente, nessa noite, falar com vocês, eu nem dormi. Nem dormi. Foi assim, sabe? Porque ela falou assim comigo, que não tinha como prever, se eu estava em fase já ativa, de parto. Iria nascer daqui uma hora, no outro dia, daqui uma semana, não tinha uma data certa. Ele nascer mais, porque eu já tava dilatando, já tava com 2 centímetros de dilatação, né? E nisso, voltei no hospital no dia seguinte, ela me deu o toque novamente e eu estava mantendo os 2 centímetros de dilatação. Então ela orientou assim, se eu sentisse alguma outra coisa diferente, tivesse algum sangramento, para mim já ir direto para maternidade. Ou, se eu mantivesse bem, ele não desse ponto de nascer, eu continuasse o pré-natal, semanalmente. Porque como eu já tava nas últimas semanas, eu já tava fazendo o pré-natal semanalmente. Me orientou a realizar o repouso, ficar pegando peso, não ficar agachando muito, para me tentar segurar ele até as 37 semanas, para ele não nascer prematuro. Para consulta de 34, para consulta de 35, para consulta de 36, para consulta de 37. E assim, foi um alívio muito grande, gente. Vocês não têm noção de como eu fiquei aliviada. Porque eu estava com muito medo dele nascer prematuro, Fui na consulta de 38 semanas também. E ela me orientou, Se caso eu sentisse alguma coisa diferente, era para mim já ir direto para a maternidade. Quando eu cheguei nas 38 semanas, eu resolvi realizar os exercícios. Porque eu fiz um curso com a doula, um curso online com a doula, porque há técnicas da gente não sofrer tanto. Porque na gestação de Francisco eu sofri demais. Eu fiquei em 18 horas de trabalho de parto. Foi um parto complicado, tive laceração de 3º grau. Eu queria tentar novamente o parto normal, mas eu não queria sofrer como eu sofri na minha primeira gestação. Então, eu fiz um curso com a doula, Tudo certinho. Aprendi várias técnicas de respiração. Depois eu vou estar gravando um vídeo para vocês a respeito disso. Fiz exercício, uma bola de pilates que minha mãe trouxe para mim. Quando foi na terça-feira, eu mandei mensagem para minha obstetra. Nessa semana das 38 semanas de gestação, meu tampão mucoso começou a sair. Aí eu mandei mensagem para ela. Eu já estava muito ansiosa, gente. Desde assim, do momento que eu soube que ele poderia nascer a qualquer momento, eu fiquei muito ansiosa, A gente tinha organizado tudo, tinha organizado as bolsas, então eu fiquei muito ansiosa. Foi na terça-feira, as minhas contrações começou a ficar de 10 em 10 minutos. Mas ela me orientou a ir para o hospital quando as contrações estivessem de 5 em 5 minutos. Mas assim, gente, a data prevista do Bento nascer era dia 14 de março. Meu aniversário é dia 5 de março. E eu falava, desde quando eu descobri que ele ia nascer em março, que ele iria nascer no dia do meu aniversário. Pronto, acabou. Quanto é que quando ele deu ponto de nascer antes, eu fiquei assim meio frustrada, porque eu queria que ele nascesse no dia do meu aniversário. Na verdade, eu queria que ele nascesse um pouquinho antes, para no dia do meu aniversário eu estar tranquila e estar curtindo ele. Vocês guardem essa informação. Aí quando foi na terça, no dia 4, eu resolvi ir para a maternidade. Pensei, eu vou para a maternidade, provavelmente já tô com 5 centímetros de dilatação, porque na última consulta eu tava com 3, Com 3 centímetros. Falei, provavelmente eu já vou estar com 5 centímetros, é bom que eu já interno dia 4 e ganho Bento no dia 5. Olha o que passou na minha cabeça. Mas a minha obstetra falou assim, que não, que era melhor eu esperar entrar em fase ativa, porque eu tava em fase latente ainda. Aí tá, beleza.
Peguei, na verdade, eu não levei as bolsas todas, não. Foi eu e meu esposo, eu não levei as bolsas. Se caso eu ficasse internada, a gente, né, meu esposo voltaria ou alguém levava as bolsas dele lá no hospital pra gente. Aí eu fui, toda linda, maravilhosa. Eu vou postar um pedacinho pra vocês aí. Meu esposo me gravou andando no corredor, todo feliz, né? Que ia internar pra ganhar Bento. Muito devagar. Tá bom. Aí cheguei lá no consultório, o médico deu toque, eu tava com 3 centímetros, gente. Eu fiquei, oi, como assim? Com 3 centímetros? Tô mantendo os 3 centímetros de dilatação. Aí isso era na terça-feira. Aí o médico, dessa semana ele não passa. Até sexta-feira você vai ganhar ele, porque o seu colo do útero tá mole. Eu falei, ô doutor, mas por que então que o senhor não induz, já que eu tô com 3 centímetros de dilatação, já tô aqui? Eu falei assim, não, que é protocolo do hospital, que tem que esperar, né, entrar em trabalho de parto, que até sexta ele vai nascer e tal. Aí eu fui embora, gente. Eu fui embora assim, triste, né? Que eu falo, né? Planos de Deus não são os nossos planos. Fui embora. E quanto é que eu deu vontade de tomar um H2O, aí eu fui numa venda próxima, assim, à casa da minha sogra, aí a gente resolveu dormir na casa da minha sogra esse dia. A gente resolveu dormir lá, porque como a gente tem o Francisco, né? Falou, vai que eu sinto alguma coisa, Francisco ia estar lá. Aí tá, beleza, eu fui dormir tranquila. Gente, quando foi 3 horas da manhã, eu comecei a sentir umas contrações. Assim, umas contrações diferentes, mais fortes. Falei, gente, mas o que tá acontecendo? Tá muito estranho isso. Tá muito estranho esse negócio. Aí eu fui pro banheiro, fui pro chuveiro, fiquei lá no chuveiro, ó. Fiquei. Aí as contrações foi se intensificando. Quanto a dor, quanto o espaçamento, né? O tempo. Aí eu falei assim, aí eu vou chamar meu esposo. Chamei ele, falei, amor, você vai cronometrando as contrações. Eu baixei um aplicativo e foi dando as contrações para mim. Gente, eu já tava sentindo contração de 5 em 5 minutos. Falei assim, mas eu com medo de voltar pro hospital e o médico mandar voltar para casa de novo. Aí quando tava de 3 em 3 minutos, eu falei, não, amor, vambora. Aí a gente foi pro hospital e já lavei as bolsas. Aí eu cheguei lá, eram umas 5 horas da manhã, cheguei lá no hospital. Gente, era o mesmo médico. Eu olhei assim pra cara dele. Eu fiquei com muita raiva. Eu olhei assim pra cara dele. Era o mesmo médico, né, que tinha me atendido mais cedo. Eu passei, né, todo o relatório pra acadêmica que tava lá. Era a mesma que tava mais cedo também. E ela foi chamar o médico. Ele deu toque. Gente, já tava com 7 centímetros de dilatação. Vocês acreditam nisso? 7 centímetros de dilatação. Como é que você tá, irmão? Senti muita dor. Senti muita dor. Gente, nessa hora também, aí as contrações foram vindo uma atrás da outra. Eu já cheguei sentindo dor. No carro, na hora que eu estava indo pro hospital, eu vomitei de tanta dor que eu tava sentindo. De tanta dor, mas eu mantive forte, mantive a técnica de respiração, sabe? Falou, não, a gente tem que internar ela agora. Eu tava desesperada, assim, porque eu tava sentindo muita contração. Tava de 3 em 3 minutos, uma contração atrás da outra, uma contração atrás da outra. E o povo da internação demorando demais. Quando é que eu subi para a sala de pré-parto, era umas 5 para 7 da manhã, bem na troca de plantão. Na hora que eu subi, já ia trocar o plantão, né? Mas aí a médica foi resolver me dar o toque. Gente, quando ela me deu o toque, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Tá difícil, irmão? Ela, gente, nós temos que encaminhar essa menina pra sala de parto agora. Não deu tempo pra fazer exercício, não deu tempo pra ficar no chuveiro. Já fui pra sala de parto. Chegando na sala de parto, eles me deram um toque novamente. Já tava com 9 centímetros de dilatação. O menino já tava saindo já tava nascendo, graças a Deus.
Mostra o joinha. Joinha assim, ó. A ninguém tá aguentando mais nada. E assim, aí quando foi às 9h25 da manhã, o Bentinho nasceu. E, gente, vocês lembram que eu falei com vocês da minha intuição? O Bento nasceu no dia do meu aniversário. Gente, foi assim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida, sabe? Igual eu falo, a intuição de mãe nunca falha. E igual eu falei com vocês, desde o momento que eu ia saber assim, que o Bento ia nascer em março, eu sabia que ele ia nascer no dia do meu aniversário. Por quê? Ele poderia ter nascido antes, né? Porque eu comecei a dilatar antes. Ou poderia nascer na data prevista, que era o dia 14. Mas ele resolveu vir no dia do meu aniversário. Então, assim, foi um assim, misto de emoções. Eu passei, né, meu aniversário lá no hospital, mas foi uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa mesmo. Foi um presente enviado de Deus. Para mim. Então, gente, esse é o meu relato de parto. Um beijão, até o próximo vídeo.